Boa noite a todos. Eu agradeço desde já a todos aqueles que forem entrando aqui no canal. Vão ter a oportunidade de ver que hoje nós temos aqui em primeira mão, por assim dizer, é um convidado que, a meu ver, muito me honra tê-lo aqui connosco. Eu saúdo desde já não só todos os portugueses que forem entrando, mas também todos os brasileiros que são público habitual, outros que me conheceram através do meu convidado também desta noite. Saúdo também aqueles que estão em Angola, aqueles que estão em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, um pouco por toda a Europa, pelas Américas. Tenho a felicidade de que o público seja manifestamente vasto e gostaria que me pudessem também confirmar que naturalmente conseguem acompanhar a emissão que aqui está. Vou começar desde já por pedir-vos que deixem o gosto, o like, já sabem que é extremamente importante para ajudar naturalmente a promover o canal e também o direto e até mesmo todos os vídeos que vamos publicando. Mas eu vou começar desde já a apresentar aqui o meu convidado desta noite, que muito me honra e muito feliz me deixa por tê-lo aqui connosco. É gravado naturalmente aqui, a entrevista é conduzida em português, mas já sabem que depois colocarei as legendas noutras línguas para que outras pessoas possam também de outros países acompanhar. Muito bem, o meu convidado então, de acordo com a sua descrição oficial, que eu acho que é manifestamente humilde, pelo menos numa página onde ele participa bastante, ele é capitão de fragata, fuzileiro naval da Reserva da Marinha do Brasil, é expert em tecnologia aeronáutica, consultor de defesa, ele leva mais de 35 anos de carreira militar, tem uma ampla, extensíssima experiência de campo e formação superior também em História e Administração de Empresas. Ele é também editor do canal Arte da Guerra no YouTube. Eu não sei se é o canal não ligado à comunicação social que tem o maior número de subscritores ou não, mas eu posso dizer-vos que está muito, muito, muito perto do 500.000 de subscritores. Ou seja, é um canal que basicamente tem um número de subscritores que equivale a sensivelmente 5% da população portuguesa. Isto é para se ter uma noção do impacto e do mérito que naturalmente o meu convidado de hoje merece. Ele também é editor, é articulista, como se diz no Brasil, aqui diz-se colunista, como quiserem, num site também em que ele participa com muita frequência. Depois, ele já foi candidato político, recebeu até louvores na Câmara dos Deputados em 2018, o que, para quem não tem noção, o Brasil tem duas câmaras, tem o Senado e tem a Câmara dos Deputados. Portugal só tem a Câmara, o equivalente à Câmara Baixa no Brasil, que é o nosso Parlamento, a nossa Assembleia da República. E o meu convidado recebeu louvores na Câmara dos Deputados em 2018 por ter no seu canal Arte da Guerra, na altura, 2 milhões de acessos. E depois também tem outro tipo de reconhecimentos, medalhas de poder municipal, por exemplo, Catanduva. Fui ver a descrição completa que fizeram naturalmente do senhor para poder apresentar o público. Tem de saber estas coisas. O militar tem de continuar sempre a mostrar todas as medalhas que tem de puxar dos seus galões sempre, porque eles têm de brilhar. E para vocês terem noção, ele faz este ano 40 anos que o meu convidado entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Foi em 1983, em Campinas. Ele foi também investigador da Polícia Civil, depois entrou no Corpo de Fuzileiros Navais num concurso com apenas 2 vagas, o que, se em Portugal já seria uma façanha extraordinária, num país como o Brasil, pela dimensão que tem, é ainda mais extraordinário. Ele trabalhou com 5 vice-almirantes, recebeu 10 prémios de diferentes unidades militares, é dos militares mais condecorados do Brasil, é autor do livro As Leis do Sucesso dos Pilotos de Guerra. Quer dizer, eu poderia ficar aqui a noite toda e nós ficávamos aqui 1 ou 2 horas só a falar das habilitações do meu convidado desta noite. Minhas senhoras e meus senhores, eu tenho connosco o comandante Robinson Farinazzo. Muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Ô, Alexandre, muito obrigado, mas vem cá, você trabalha para a CIA? Você sabe mais de mim do que eu mesmo. Olha, eu nunca vi uma coisa. Eu participei de centenas de entrevistas até hoje, mas eu nunca vi uma que fosse tão fundo,
na minha história de vida, tá? Obrigado aí. Eu não falo, eu sempre que eu vou, pessoal, eu sou só da reserva da Marinha, trabalhei com aviação, só falo isso. Mas eu fico feliz, assim, pelo trabalho que você teve de descobrir tudo isso. E eu queria dizer o seguinte, tá? Que a admiração é recíproca, você sabe disso, não preciso nem dizer que já teve lá no Brasil. Eu tenho um respeito muito grande pelos comentaristas portugueses. Muito grande. Eu acho que vocês são os melhores da Europa e estão entre os melhores do mundo. Tá? Eu acho que vocês estão pau a pau ali com o Scott Ritter e o McGregor. Eu acho que a turma de Portugal. Eu falo sempre aqui no Brasil: Portugal dá o banho em cobertura da Ucrânia. Tem um pessoal que a gente sabe que é otanista ali, que não disfarça a mesma coisa, mas você, o Agostinho, tem uma turma maravilhosa em Portugal. Eu adoro vocês. Eu falo sempre: eu começo o meu dia com uma garrafa, uma caneca de café na mão e ouvindo os comentaristas portugueses. E recomendo, para quem está aqui no Brasil ouvindo, tá? O pessoal que não conhece ainda a excelência dos comentaristas lusos, tá? A excelência dos irmãos da terrinha aí, que me escutem. E de maneira que é um prazer, uma alegria muito grande estar falando aqui com você. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes. Me chamando, eu venho. Que nem Com festa. certeza que sim. Aliás, o Sr. Comandante perguntou-me até se eu era da CIA. Vamos lá ver. Já trabalhei com a CIA em função do meu passado ligado ao Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Até trabalhei inclusivamente, naturalmente, como deve calcular, não posso aprofundar muito estas questões, até com a ABIN, e posso dizer que aqui em Portugal as pessoas têm uma extraordinária imagem e visão da ABIN, não só enquanto serviço de informações por excelência que é, mas mesmo dos militares brasileiros. Acho que os militares brasileiros estão aqui muitíssimo bem cotados também e são tremendamente respeitados entre os portugueses. Porque eu acho que nós latinos, nós, e aqui incluo não só portugueses, brasileiros, mesmo italianos e tudo mais, eu acho que nós temos uma forma própria de nos posicionarmos perante os diferentes fenómenos e é isso que nos distingue. Eu já dei aqui um exemplo que uma vez, quando eu numa das muitas vezes que trabalhei com o Serviço de Informações alemão, o BND, eles na altura, eles próprios traziam-nos informação privilegiada e eles diziam: nós queremos ouvir a vossa opinião, porque vocês têm uma forma de pensar, vocês portugueses têm uma forma de pensar que nós muitas vezes nós interrogamos como é que é possível, mas isto só pode ser cultural. Portanto, esses traços que elogiou relativamente aos portugueses, nós também temos como devolver aos brasileiros, porque aqui existe um tremendo respeito nessa matéria, desde já as minhas palavras. Mas olha, eu ia passar desde logo para uma primeira questão, naturalmente que eu tive de aprofundar, porque acho que quem tem mérito, acho que a pessoa não pode nunca cansar-se de expor o brilho e o mérito que a pessoa tem. E, quer dizer, o Sr. Comandante tem uma carreira, eu nem me atrevo a dizer de excelência, porque até mesmo excelência é um eufemismo para conseguir qualificar todo aquele que foi o seu contributo na sua carreira ao longo da sua vida. Mas o senhor nasceu no ano de 1966, este é outro pormenor que eu sei. Até sei que nasceu no dia 26 de abril de 1966. Portanto, e foi curiosamente um ano que foi um ano de Mundial em que o Portugal de Eusébio bateu o Brasil do então bicampeão Pelé. E eu normalmente pergunto sempre aos meus convidados estrangeiros, faço sempre a mesma questão aos meus convidados estrangeiros, mas eu não posso fazer-lhe assim essa mesma questão pelos motivos óbvios, porque o senhor é brasileiro e porque seria ridículo até eu perguntar-lhe se era a primeira vez que estava em Portugal, mesmo que a nível virtual, porque toda a gente já sabe naturalmente a resposta que não. Mas eu vou fazer a pergunta de uma outra forma, que é: quão forte é que é a sua ligação a Portugal e que tipo de parcerias é que teve ou ainda mantém com o país? Olha, Alexandre, vou falar o meu caso particular, né? O que acontece? Nós não conseguimos, às vezes, como brasileiros, dimensionar tudo que Portugal nos legou. Porque não é só a língua, é o que você falou, é a maneira de ver o mundo. É a maneira. Portugal, talvez por ser o país mais ocidental da Europa, eu acho que ele se destaca da visão do europeu. O português, ele vê o mundo diferente do resto da Europa. Isso eu não tenho a menor dúvida. E é uma visão, na minha opinião, uma visão melhor das coisas. Tá? Eu acho que o português ele se integra com mais facilidade. Tá? É um povo que tem uma resiliência muito grande dentro daquela tranquilidade do português, que parece até às vezes facilidade, não é. É a maneira que ele tem de lidar com a adversidade e, através disso, dessa tranquilidade, dessa assimilação das coisas,
levar as coisas para frente. Porque você tem que olhar uma coisa, Alexandre, pouca gente fala. Portugal, sendo um dos menores países da Europa e com uma população ínfima, ele fez um dos maiores impérios ultramarinos do mundo. Porque não é só o Brasil, tinha as possessões portuguesas na Índia também, possessões portuguesas e na África. Quer dizer, um país pequeno, bastante pequeno, né, com uma população pequena mesmo. E ele conseguiu fazer tudo isso. E ele fez do Brasil o maior país da América do Sul e um país que não tem problema com nenhum dos vizinhos. O Brasil não tem litígio de fronteiras. Essa nossa maneira... E outra coisa, Alexandre, que a gente não para pensar nisso. Todas as vezes que o Brasil ele é inserido num contexto de tropas da ONU, os brasileiros se destacam exatamente pela maneira como se relacionam bem com os outros povos. Isso aí veio da nossa herança portuguesa. Então, eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por essas raízes, bem que eu sou descendente de espanhóis, tá? Mas eu tenho, assim, um respeito muito grande pelos portugueses, porque acho que a gente enxerga o mundo, né, de outra forma. Eu acho que esse Atlântico, esse imenso Atlântico que tem entre os dois países, ele mais nos une do que nos separa. Eu tenho um orgulho muito grande do Brasil ter sido colonizado por portugueses. Mas alguma vez teve algum tipo de missão conjunta, algo que o tenha marcado e que até hoje ainda distinga, que pudesse envolver portugueses e que possa naturalmente partilhar connosco? Não, porque o que acontece é o seguinte, eu conheci muitos militares portugueses na Marinha, né? Mas o negócio, Alexandre, é que os portugueses... Eu moro em São Paulo. E a portuguesada aqui, ela tem um peso enorme, não só em São Paulo, como no Rio, como eu morei muitos anos também. Você viu uma influência muito grande dos portugueses no comércio, tá? Numa série de atividades aqui. Então, vocês estão muito presentes. Não dá... Olha, o português, quando ele vem para cá, chega uma hora que você já não sabe mais quem é quem, porque se adapta com uma facilidade muito grande. Isso aqui, na verdade, é um Portugal tropical, a gente herdou essa maneira de pensar, eu acho que é uma maneira assim, às vezes o português ele parece um pouco sorumbático, mas não é, o clima europeu, que quando ele vem aqui no Brasil e encontra esse sol todo, ele se revela e deu esse povo maravilhoso que é o brasileiro aqui. Eu acho que a gente, na verdade, eu acho que a gente assim... vamos dizer, um coração só que está em dois países, é um coração só que bate em dois países. Eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito muito grande por Portugal. Isso é muito importante, naturalmente, saber e de ouvir, e eu até também aproveitava e perguntava-lhe, porque o senhor nasceu 2 anos, sensivelmente 2 anos depois da instauração de uma ditadura militar no Brasil, nasceu até mais propriamente durante o mandato de Humberto de Alencar Castelo Branco, que era também militar de carreira como o senhor, embora ele fosse do Exército. Como é que foi para si? Porque eu acho que há muita histeria, muito alarido e muito pouca informação e muito pouca noção sobre o que era, como foi nascer e crescer durante um período destes no Brasil. Acho que isso discute-se muito pouco. Aqui em Portugal falta muito esse tipo de informação. E normalmente os debates resumem-se nos debates. É pouca informação, entre aspas, que circula, é mais no sentido de se dizer se era ditadura ou se não era ditadura, e naturalmente temos 2 trincheiras. Como é que o senhor nos consegue apresentar, nascer e crescer nessa era? Olha, Alexandre, a minha experiência é diferente de muita gente. Por quê? Porque eu entrei no Exército no período militar ainda. Então, eu vou te contar uma história que eu contei algumas vezes no canal de Guerra, poucas vezes isso aí, mas me marcou muito isso. Me marcou porque eu era muito jovem, eu tinha 16 anos. Nós fomos fazer, eu estava baseado em Campinas, interior de São Paulo, uma cidade muito bacana, muito bonita, muito grande, né? Nós fomos fazer um desfile de 7 de setembro. Eu nunca esqueço disso, porque a gente foi vaiado. Isso foi muito triste para mim, eu era muito jovem, né? 16 anos. E no final da minha estada em Campinas, que no 3º ano, quando eu já estava indo embora para a Academia Militar no Rio, que o país já voltara a ser uma democracia, já era o presidente Sarney, nós fomos aplaudidos pela população de Campinas. Campinas é um reduto tradicional de oposição, né? Mas o que acontece? Para mim isso marcou muito. Isso marcou. Eu era muito jovem, 16 anos, você está suscetível a todo tipo de experiência, e aquilo que vai te marcar com muita força. Então, eu nunca vou esquecer isso, as vaias da população, né? E 2 anos depois, os aplausos. E aí, ali eu entendi que realmente
vamos dizer, é uma tarefa, governar um país era uma tarefa que estava além daquilo que nós tínhamos condições de oferecer. Eu acho que o caminho para o Brasil era realmente a democracia. E a gente via em algumas lideranças militares que já existia um certo cansaço. Hoje, mais velho, né, 40 anos depois, eu estudei toda aquela história, tem um documentário brasileiro maravilhoso chamado Tancredo, Uma Travessia, que é a história de como foi feita a transição no Brasil. É uma história maravilhosa, é muito bonita. A história da transição do Brasil e da Espanha, o Pacto de Moncloa na Espanha, são histórias interessantíssimas. Mas essa do Brasil me marcou muito. E a gente entendeu o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu entre os militares, como a liderança via isso. Eu tive alguns instrutores que combateram, já faleceram todos, que combateram na guerrilha do Araguaia. E o pessoal falava para a gente, né? A gente via que, de uma certa forma, já havia um cansaço de tudo aquilo, não só da sociedade, mas também das Forças Armadas. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Alexandre? Como eu observo hoje, eu acho que ainda vai levar muito tempo para o Brasil absorver aqueles anos. Eu acho que nós ainda não sabemos, tanto a esquerda quanto a direita brasileira. Eu acho que nós ainda não sabemos lidar com aquilo. Ainda falta muito. Acha que passou pouco tempo ainda desde o fim da ditadura e talvez seja por isso que ainda não conseguem ter essa maturidade enquanto sociedade para conseguir compreender essa fase? Também porque eu acho que a abordagem que se faz não é abordagem histórica, é uma abordagem emotiva dos dois lados, tá? Eu não estou aqui isentando nem culpando ninguém. Eu só acho que a gente não consegue lidar com aquilo que esse fato é, que é uma passagem histórica do Brasil, que já acabou. A maior parte do pessoal que tomou, que participou daquela história, já faleceu, está muito idoso, está no final da vida já. Então, eu acho que a gente não conseguiu absorver isso, a gente não conseguiu lidar com tudo isso. E por quê? Eu acho que a gente deu um azar muito grande, Alexandre, mas muito grande. O Brasil deu um azar muito grande naquele 21 de abril de 1985, quando falece o presidente Tancredo Neves. Porque o Tancredo, isso eu vi outro dia do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Tancredo jamais faria a Constituição de 88 como ela foi feita. O Tancredo era um homem de conciliação, um homem de construir pontes, ele não construía muros, era um homem de construir pontes, era um homem das conversas. Ele é mineiro, né? É homem da conversa. Acho que ele era descendente de portugueses também. E eu acho que ele tinha essa característica, ele seria o homem para unir o Brasil. Do que veio de lá para cá, ficou muito complicado. E hoje, eu acho que nós estamos vivendo uma polarização e uma agudização do Brasil pior ainda do que aqueles anos pós-ditadura. Eu acho que hoje as coisas estão muito ruins. Até porque eu vejo gente aqui no Brasil hoje, dos dois espectros, que reclamam muito que falam daquela época, mas que não viveram nada, que não sabem nem o que foi que aconteceu, né? Dos dois lados. Então, eu acho que, assim, por exemplo, a Comissão da Verdade, eu acho que deveria chamar a Comissão da Reconciliação, eu acho isso. Eu penso que o Brasil precisa hoje de alguém que une esse país. Mas está difícil. Eu, particularmente, como brasileiro, eu amo muito isso aqui, e isso me magoa bastante. Eu sofro muito com toda essa polarização. Sim, naturalmente que é importante as pessoas perceberem que o facto de ter essa visão, naturalmente mais triste pelo facto do país não conseguir passar para uma outra fase, não invalida naturalmente o sentimento que o senhor e a honra que deve ter pela nacionalidade que tem pelo seu país. Às vezes as pessoas parece que misturam as duas coisas e que se torna um pouco complicado, mas a meu ver acho que é clarinho como tudo que uma coisa não invalida a outra. E eu até aproveito e pergunto-lhe, naqueles anos de 70 e de 80, qual é que era a opinião que acha que predominava relativamente à União Soviética? Era a Guerra Fria. Eu não tenho dúvida disso. Havia um preconceito enorme, se demonizou muito o comunismo, né? Isso eu vivi bastante. Tanto quanto garoto, no interior era um forte enraizamento anticomunista mesmo, como dentro das Forças Armadas a gente percebia isso até hoje, Alexandre. Porque se você pegar, eu vejo aí muita gente falando, porque o fantasma do comunismo, mas se você pegar a pessoa, sentar com ela e conversar e perguntar o que é o comunismo, ele não sabe. Ele não sabe, né? E eu acho que isso foi muito, muito ruim. Foi muito ruim para o mundo inteiro.
Porque a gente chega à conclusão do seguinte, que a gente está começando a ver agora. Se o comunismo não era a solução para os problemas da humanidade, muito menos o neoliberalismo. Eu vejo pelas cidades brasileiras, não sei como é que está Portugal, não tenho condições de opinar, nem opino sobre outros países. Mas nas cidades brasileiras, a miséria está aumentando muito, principalmente depois da pandemia. O Alexandre, nós temos em São Paulo uma verdadeira mini-cidade vagando aqui, de gente sem teto, sem emprego, às vezes viciados em drogas e por aí vai. Quer dizer, para mim, não é preciso ir muito longe para saber que a fórmula neoliberal não funcionou. Pois, nós por aqui, acho que o comandante vai ter uma surpresa um dia que venha cá, no sentido negativo. Porque vai haver pobreza, vai haver cada vez mais pobreza, vai haver até um problema que nós achávamos que já tínhamos erradicado, que era o problema do consumo de estupefacientes, de drogas, de uma forma quase banal. Lisboa e Porto, pelo menos, estão numa situação que me embaraça, que me fazem recuar 20 e muitos 30 anos, que era uma situação que nós pensávamos que já tínhamos ultrapassado, e depois temos as dificuldades da pandemia, que agora, quer dizer, durante os anos 60, 70 e 80, nós tínhamos também o fantasma do suposto comunismo e da União Soviética. E agora, aquilo que nós temos é o bicho-papão que é a Rússia, que é assim que a Rússia nos tem vindo a ser apresentada a nós. No Brasil também nota muito esta divisão, esta bipolarização, por assim dizer, entre aqueles que acreditam que a Rússia não é, de facto, aquilo tudo negativo que falam, e aqueles que olham para a Rússia que a diabolizam, mais numa perspectiva ideológica do que propriamente factual. O que houve aqui foi um bombardeio de propaganda, né, Alexandre? Porque antes da guerra, e hoje também, tem muita gente que você pedir para apontar, o cara não sabe apontar a Ucrânia no mapa, né? Então tem gente que está falando bobagem sem saber o que está acontecendo. A maior parte da população não sabe o que acontece. Agora, eu acho que o Brasil está menos ruim que a Europa. Porque eu vejo colegas europeus que me pedem, às vezes, para mandar printar no PDF, a RT, o Sputnik, etc., porque eles não têm acesso em determinados países. Não sei como é que está em Portugal, mas eu vejo muito isso aí. Então, está aqui igual, no Brasil... Está igual aqui, igualzinho. Aqui no Brasil não tem censura, tá? O pessoal fala, não tem. A verdade é que não tem no Brasil. Você assiste o que você quiser, canais russos, o Sputnik, RT, RIA Novosti, você pensar, você acha que... Só que o que acontece? O bombardeio da população, das mídias é grande, né? O bombardeio das mídias é grande. E a maior parte da população ela vai por essas grandes mídias, né? Mas eu acho que a gente já conseguiu aqui no Brasil criar um público muito grande, os canais alternativos, né? Aqui o Rubão, que você conhece bem, a Nova Resistência, né? O Velho General, o pessoal que está vindo aí do História Militar e Debate, toda a turma aí, eu acho que a gente está mudando muita coisa aí, o pessoal nós já temos uma massa bastante consciente, mas tem muita coisa para fazer ainda. Mas como é que descreveria, em termos de informação, que a comunicação social ou a mídia tradicional acaba por dar ao público, o tipo de analistas e comentadores? Há pouco o senhor referiu, por exemplo, que presta e olha para nós com muito valor e com muita atenção, nós portugueses, pelo tipo de análises que fazemos. No Brasil, como é que as coisas são apresentadas? São apresentadas completamente focadas no anti-Rússia ou quais é que são os pontos que identifica no Brasil? O Alexandre, em termos de grande mídia, Portugal está muito melhor que o Brasil, porque a grande mídia não fala nada a favor da Rússia. É como se se essa guerra tivesse começado ano passado, que não existisse o massacre de Odessa, os massacres, as 14 mil pessoas que morreram no Donbás e por aí vai. Nesse ponto, Portugal está dando de 10-0 no Brasil, porque a mídia de vocês, bem ou mal, escuta os dois lados. Aqui, raras vezes, são raras as vezes. Eu acho que o Portugal e os Estados Unidos, eles têm essa característica, tem uma certa pluralidade dentro da grande mídia. Aqui na grande mídia do Brasil não há pluralidade. Em caso, a única emissora que eu vejo, a única no Brasil, e abre espaço para outra visão é a Jovem Pan. É a única emissora do Brasil. As outras, é como se fosse um porta-voz da OTAN. Eu acho horrível isso. Eu acho horrível, mas... Mas acha que a ambição aqui é definitivamente tentar pressionar também o atual poder político no Brasil
para sentir alguma pressão popular no sentido de se aproximar mais, por exemplo, da Casa Branca do que propriamente do Kremlin? Acha que é por aí? Isso Acha que é existe. uma lavagem cerebral? Isso existe, essa lavagem cerebral existe, tá? Depois que a guerra, vamos dizer o seguinte, Alexandre, esse ano, vai ano passado ainda, mas esse ano, o que a gente vê de think tanks americanos vindo ao Brasil para dar palestras e tentar convencer o pessoal, eu espanto. Um afluxo muito grande de think tanks americanos aqui no Brasil, tentando influenciar principalmente gente do governo. Mas a sociedade brasileira é uma coisa diferente. Eu acho que nisso a gente tem a gente é amorfo, sabe? Eu acho que a gente, de uma certa forma, resiste a essas influências, talvez fruto de herança portuguesa, que teve um caso aqui no Brasil, foi engraçadíssimo, não sei se você ficou sabendo, que a Ana Helena Baerbock, ela teve aqui no Brasil. E ela percebeu que não tinha clima para ela. Ela percebeu isso. E ela foi dar uma palestra, história divertidíssima. Os nossos amigos portugueses vão adorar a história. E ela foi dar uma palestra, mas ela foi muito, o pessoal caiu em cima dela. E ela falou o seguinte: eu até entendo que uma dona de casa de Itaquera, de Campinas, esteja mais preocupada com o preço do feijão do que com a guerra da Ucrânia. Quando ela falou isso, Alexandre, a mídia caiu em cima. Aí virou meme, né? Lava feijão, Ana Helena feijão, foi um negócio. Aí acho que ela deve ter percebido o seguinte: ali com aquele pessoal, eu não vou conseguir nada. Entendeu? Eu tenho um amigo, ele é português, e ele fala o seguinte, né? Fala, os romanos costumavam dizer que aqui tem um povo que não se governa e não se deixa governar, né? Então, eu acho que a gente herdou essa característica meio anárquica do Portugal. E esse é o nosso melhor lado, tá? Esse é o nosso melhor lado. Mesmo nós aqui, para os alemães, por exemplo, naquela fase mais crítica da Troika que nós tivemos aqui entre 2011 e 2015, eles viviam um pouco preocupados sobre como é que era a forma portuguesa de reagir, porque apesar os gregos, quer dizer, são conhecidos também por terem o sangue muito quente, mas os portugueses, acho que acima de tudo, são imprevisíveis. E eles viviam com essa dor de cabeça, que era de perceber, mas o que é que os portugueses afinal vão fazer? O que é que nós podemos esperar deles? Ao mesmo tempo nós não podemos fazer nada. Como é que nós conseguimos contorná-los? Eu lembro-me perfeitamente de ter tido algumas reuniões nesse sentido, porque eles viviam com medo daquilo que poderia ser surpreendente para eles de não estarem nada à espera. Portanto, não me surpreende que, aliás, essa ministra que esteve aí, pelos vistos, no Brasil, que é a senhora, o membro do governo que mais dinheiro gasta com cabeleireiro e com tratamento de... Não é tratamento, é mais com maquilhagem e tudo mais. Não sei se chegou a ver também essa notícia, que saiu aqui há uns 3, 4 meses no El País de Espanha, e que mostrou que ela só em cabeleireiros no espaço de um ano, acho que foi 1,5 milhão de euros, uma coisa assim do género. Portanto, só para cabeleireiro. Portanto, como vê, há pessoas que às vezes, e depois têm cometido gafes atrás de gafes, não é? E quando nós temos esta gente que informa, mais complicada a situação ainda fica. E, aliás, um dos pontos que são mais críticos e que se calhar o Brasil também devia ter acesso neste momento era o atual ponto de situação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Porque aqui continuamos a tentar convencer ainda as pessoas que isto não é uma guerra, isto ainda é uma operação militar especial, que há diferenças e que há tudo mais. E aquilo que eu lhe perguntava é como é que efetivamente descreve ou como é que caracteriza aquilo que nós temos, aquilo, entre aspas, que nós temos entre Rússia e Ucrânia neste momento. Olha, eu vou chegar nisso, mas deixa eu te contar uma história que define bem o brasileiro, acho que define bem o português. É curtinho. O pessoal fala o seguinte, aqui no Brasil a gente conta a seguinte piada, né? Como é que você faz para colocar num dia frio, num lago gelado, um alemão, um francês e um brasileiro? Para o alemão, você fala que é obrigatório, é lei, e tem que entrar. O francês, você fala que está na moda. O brasileiro, você fala que é proibido. Aí não tem como. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, Alexandre. A gente não pode chegar e achar que essa guerra começou ontem. Isso é uma coisa antiga. Porque o que não se fala? Você não vê em lugar nenhum a imprensa falar do caso Yanukovych, da Revolução Colorida, que aconteceu em 2013, foi um golpe de Estado violentíssimo, mataram mais de 150 policiais na Ucrânia, tá? E que derrubou um governo democraticamente eleito. Foi a característica, aquela operação típica de regime change,
dos americanos, está aí o caso da Vitória Nuland distribuindo aqueles bolinhos envenenados, né? Bolinhos do ódio lá em Kiev, e a imprensa não fala nada disso. Ela não dá uma linha. E é engraçado, o Alexandre, tem uma outra coisa que é engraçadíssima. Não entra no vocabulário, não sei se você já reparou isso, não entra no vocabulário da imprensa mainstream, né, a expressão revolução colorida. Eles não falam disso de forma alguma. Eles morrem de medo. E eu vejo, inclusive, os militares que deveriam conhecer a fundo o mecanismo da revolução colorida, eles não conhecem. A pessoa coloca como se fosse assim, uma coisa que a invenção da Rússia. Não, gente, Revolução Colorida não é invenção dos estudiosos militares russos. Aconteceu na Tunísia, aconteceu na Síria, aconteceu na Ucrânia, tá? Tentaram fazer no Irã, aconteceu no Brasil, aconteceu em diversos países. Então, as revoluções coloridas são um tipo de evento que os militares, principalmente do sul global, precisam estudar e conhecer. Essa aqui é a realidade. Então, eu acho assim, o que acontece? A imprensa só mostra um lado, como se essa guerra tivesse começado dia 24 de fevereiro de 2022. E ela não começou, porque muito antes disso, mais de 14 mil ucranianos de etnia russa, né, morreram ali na região do Donbass, fora outras, né, outras barbaridades que aconteceram, aquele caso no sindicato em Odessa, que queimaram pessoas vivas ali. E a imprensa não fala disso. Sem falar de outra coisa também, né, que é importantíssimo, estão varrendo para baixo tapete, que é o nazismo na Ucrânia. Que nós sabemos aí que é uma coisa complicada. A imprensa parece que sumiu do vocabulário da imprensa a expressão private sector. Eles não falam mais disso. E mesmo o Azov, sabe que eu posso lhe dizer que então em Portugal foi grosseiro, porque, por exemplo, eu posso lhe dizer que antes de 24 de fevereiro de 2022, eu até cheguei a participar na produção de reportagens na altura, porque investigava já nessa altura as questões relacionadas com a Ucrânia, e era o fenómeno que é o neonazismo na Ucrânia e a medida em que a Ucrânia já era na altura um ninho, um centro de congregação de todos os neonazis da Europa. E surgiram várias capas, 2019, 2020, 2021, que davam conta do quanto a Ucrânia tinha o batalhão Azov já como neonazi, já tinha o Pravi Sector, já tinha também a Kraken, já na altura tinha todos esses elementos formados. E tudo isto era, na altura, rotulado de neonazis, extrema-direita, de terem uma cultura de ódio, de perseguirem minorias. E a partir de 24 de fevereiro de 2022, é assustador aquilo que aconteceu em Portugal e a forma como começaram a branquear todos estes grupos para conseguir justificar que, afinal, eles afinal não são assim tão nazis. Eles, afinal, são só pessoas que gostam de algum tipo de violência, mas não têm essa ligação. No Brasil, pelos vistos, parece que o fenómeno não foi muito diferente daqui, mas aqui foi mesmo. 24 de fevereiro de 2022, acabou. Temos de começar a branquear aquele que é o fenómeno, porque eles estão a combater do lado do governo e nós estamos a dar-lhes dinheiro. Como é que nós vamos justificar isto de outra forma? Mas é história antiga, né? Se você pega a história da OTAN, quantos nazistas fizeram carreira no exército da Alemanha Ocidental, né? Nós temos que lembrar que o pai do programa espacial americano era um nazista, que era o von Braun. Tem o Reinhard Gehlen também, que ele fugiu, o general do SD alemão, que ele fugiu para o Ocidente com todos os arquivos que ele tinha da União Soviética e passou para a CIA. Então, esse negócio de branquear o nazismo é antigo. É uma coisa engraçada, é interessante o que você falou agora. Eu estava vendo um vídeo do Martianov, aliás, quero te parabenizar pela entrevista com o Martianov, tá? Achei um negócio fora de série. Olha, isso na boa, você arrebenta, cara. Você arrebenta. Mas aí vai vendo isso. O Martianov falou uma coisa interessantíssima outro dia, num dos vídeos dele. Falou, olha, você tem que ver que os militares formados em West Point e no War College americanos, eles conhecem a campanha da Rússia através de relatos dos generais alemães. Eles não leram a doutrina russa, nunca leram. E é verdade. Porque se eles tivessem lido a doutrina da Rússia, não estariam fazendo essas lambanças aí na Ucrânia.
Porque o russo, ele tem uma curva, isso historicamente, tá, gente? Quem está nos assistindo aqui, seja na guerra contra Napoleão, na guerra da Crimeia, na Segunda Guerra Mundial, o russo tem uma curva de aprendizado fantástica, tá? Eu acho que, na minha opinião, é o exército que tem a melhor curva de aprendizado do mundo. Ele nunca termina uma guerra do jeito que ele começou. Se os americanos tivessem estudado com base na doutrina russa, não teriam cometido esses erros aí. Mas eu quero te falar uma coisa sobre neonazismo, tá, Alexandre? Eu vou deixar um alerta aqui, que serve para a Europa e serve para o Brasil. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas que estão vindo da Ucrânia. Porque pode ser que no futuro esse neonazismo latente, dormente nas sociedades europeias, aqui no Brasil, ele seja usado, ele seja uma reserva violenta para regime change mundo afora. Isso precisa ser muito, as autoridades precisam ficar muito em cima disso, porque isso vai, o pessoal está muito preocupado com as armas que vão ser contrabandeadas da Ucrânia, não é só isso não. A Ucrânia vai exportar neonazistas também. Eu já estou vendo uma coisa por aí que eu não estou gostando. Sabe que é curioso falar nisso, porque ainda há pouco também estava a dizer que os militares aí, ou seja, isso é quase uma expressão proibida, e aqui é exatamente da mesma forma, e a verdade é que continua a ser identificado vezes sem conta que este fenómeno, não só da extrema-direita, como o da extrema-esquerda, e é como sendo uma das maiores ameaças em termos de extremismos na Europa e no Ocidente, mas depois é curioso que as pessoas, por exemplo, Portugal, não reportam incidentes de terrorismo, porque não os qualifica nunca como terroristas, o que impede logo uma investigação a este tipo de fenómenos que seja muito mais aprofundada, que seja muito mais exaustiva e muito mais completa. E há pouco o Sr. Comandante estava-me a dizer que, por exemplo, aí também não se fala de regime change. Bom, e de guerras coloridas. Bom, então vamos lá ver uma coisa. Como é que os militares de Portugal, Brasil e os serviços de informações conseguem preparar o poder político quando nós temos logo na nossa natureza, enquanto sociedade e enquanto, se calhar, partidos que dominam o espectro político nos dois países, uma tendência para passar a branquear aquilo que deveria ser um fenómeno a ser investigado com cautela? Olha, Alexandre, acho que a primeira coisa que tem que ser feita é que os militares precisam introjetar nas suas doutrinas o conceito de revolução colorida. Porque eles vão ser, todo país que tem uma revolução colorida, você pode ter certeza, o exército, as forças armadas, elas são um objeto que eles tentam cooptar. Você quer ver o negócio? Quando derrubam o Yanukovych em 2013 para 2014, a Europa fez muita pressão em cima dele para não usar os militares para sufocar o levante, porque a polícia da Ucrânia não tinha condições de lidar com aquilo, porque veio um verdadeiro exército de fora. Essa é a verdade. Os Estados Unidos armaram um verdadeiro exército para derrubar o governo ali. Então, o que eu acho que acontece? Os militares têm que estar cientes disso. A gente não pode usar, porque eu falo sempre, né? Eu faço muitos vídeos sobre Revolução Colorida. E eu digo sempre que o mérito da Revolução Colorida é o mesmo mérito do diabo, né? O mérito do diabo é fazer o mundo crer que ele não existe, né? Então, a Revolução Colorida, qual é o grande mérito dela? Não, eu não existo. Isso é teoria da conspiração, vocês estão inventando isso. Existe. Tem todo um método para você fazer a Revolução Colorida. Existe uma metodologia para se fazer. Existe uma verdadeira cartilha disso daí, com algumas variantes locais. Varia um pouco em função das características do povo, da geografia, etc. Mas ela tem uma metodologia prévia, né? Prévia. A receita de bolo é a mesma, com as variantes em função desses fatores que eu elenquei aqui. Mas eu acho que o que é mais importante hoje em dia, né, é os militares começarem a perceber que isso existe, é real, é uma ameaça ao país tão grande quanto uma invasão externa, e eles precisam estar preparados, né, para lidar com esse tipo de ameaça. Qual é que foi o sinal que notou que efetivamente acabaram por o alertar ainda mais para algo que naturalmente já tinha consciencializado como sendo grave, mas que o fez ter a noção do quão grave mesmo é este problema? A gente pega a Ucrânia, você vê como é que a Ucrânia acabou com a Revolução Colorida. E aqui no Brasil eu vejo gente, existe movimentos aqui no Brasil para ucranizar o país. Você acha na internet, eu não sei porque que o Ministério Público não está indo em cima disso. Sinceramente, eu não sei, eu não entendo isso. Mas o que acontece? A gente vê como acabou. Nenhuma Revolução Colorida, Alexandre, nenhuma. Ela acaba bem. Todas elas voltam ao ponto de partida. Porque o que acontece? A Revolução Colorida,
ela é uma variante abrandada do golpe de Estado que a gente via nos anos 50. E todos esses golpes de Estado acabaram mal, de uma forma ou de outra. Você pega, por exemplo, eu falo sempre uma coisa emblemática. O golpe de Estado que derrubou o Mossadegh no Irã em 53. Aquilo só atrasou em 2 décadas o que viria em 1979, que é a Revolução Islâmica do Khomeini, que está lá até hoje. Já atravessou, acho que uns 8 presidentes americanos aí, vai atravessar mais alguns, pelo que a gente está vendo. Então, eu acho que é uma coisa que ela é extremamente maléfica, foi uma das coisas mais demoníacas que já se inventou até hoje, tá? No portfólio de ideias militares, e que ela sempre acaba mal. Aí a gente pega o caso da Ucrânia. No caso da Ucrânia, a Revolução Colorida ali foi bem sucedida, mas os seus efeitos a gente está vendo agora. Eu acho que a Ucrânia nunca mais vai voltar a ser o que ela era. Ela não vai, a Rússia não vai mais sair dali. Vai ser muito difícil você tirar os russos daquela região. Então, o pessoal que apoiou uma Revolução Colorida em 2013, 2014, vai viver ele, seus filhos e seus netos vão viver com as consequências desse ato, né? E a gente pega na Síria também, que é outro caso. Você vê, a Síria hoje é um país fracionado, milhões de refugiados, centenas de milhares de mortos, perderam um pedaço. Os Estados Unidos controlam um pedaço da Síria, mas ninguém fala disso. Então, nenhuma revolução colorida acaba bem, né? E eu acho que os militares precisavam ficar atentos a isso aí, porque é uma ameaça terrível contra o país. Sabe que é curioso, que ainda há pouco falou também no facto de faltar a noção, sobretudo, não só nos Estados Unidos, mas eu acredito mesmo dentro da NATO e da esmagadora maioria dos países da NATO, que a Rússia nunca acaba uma guerra como ela a inicia. E a verdade é essa. E os próprios russos têm até uma expressão popular já para as situações da vida que ilustra isso, que é "Vainá pakajet plan", que é a guerra revela o plano. Que já acaba por demonstrar, e eles utilizam isto até no dia-a-dia, do género, qualquer coisa que às vezes eles não controlem de todo e que acham que possa ter algumas variáveis imprevisíveis, eles têm flexibilidade suficiente para aceitar que têm de ajustar o seu modus operandi, a sua abordagem, em função de vários condicionamentos, ou seja, não tem uma visão muito restrita da metodologia que tem de seguir até ao fim e vai ter de ser por aqui. E eu acho que, relativamente àquilo que tem acontecido, por exemplo, nesta questão da Ucrânia, é curioso que nós percebamos que Putin tem cada vez mais trazido nos seus discursos o facto do quão se sente atraiçoado pela forma como os acordos de Minsk foram violados por parte das potências ocidentais. Como é que nota também, não só a nível diplomático, mas mesmo ao nível militar, que tipos de mudança é que consegue notar até hoje e que se calhar há 1, 2, 3 anos, por exemplo, não notaria? Peraí, me reformula a pergunta, só para eu entender o raciocínio. Reformula a pergunta para mim. Bom, basicamente é para me explicar ou para nos explicar a todos, o que é que nota verdadeiramente, do ponto de vista da estratégia militar e até mesmo da abordagem política da Rússia neste conflito da Ucrânia, que eles terão aprendido nos últimos anos e que se calhar dificilmente fariam da forma como estão a fazer agora se fosse há 10 anos. Maravilhosa. Eu tenho um exemplo assim bastante interessante para te dar. Saiu um filme recentemente no Prime Video, um filme russo chamado Pilotos de Guerra, que é a história das operações aéreas na Síria, na base de Hmeimim lá na Síria. E a certa altura, um contratado da CIA, ele fala uma coisa que é uma grande verdade. Ele falou, olha, eu estava num quartel da OTAN quando acabou a União Soviética. Estava todo mundo comemorando, mas tinha um general nosso, um general americano, que estava bastante soturno. Né? Eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele falou, olha, nós estamos achando que nós vencemos os russos. Nós só iludimos os russos. Um dia eles vão se dar conta disso. E não deu outra. Foi isso aí. Depois teve os acordos de Minsk. Tá? A gente lembra que em 2008 o Putin tentou entrar na OTAN. O Putin quis entrar na OTAN. Eu acho que eles chegaram à conclusão, quando teve a Revolução Colorida na Ucrânia, eles chegaram à conclusão que não tinha mais jeito, que não tinha o que fazer. Né? Não tinha o que fazer, que eles teriam que arrumar a solução própria deles aí. Então, o que acontece? Nós temos que lembrar, Alexandre, uma coisa que pouca gente se dá conta, que a Rússia lutou em toda a história dela 219 guerras, perdeu 40. Ganharam 179 guerras. Aquilo não está daquele tamanho à toa.
Aquilo não ficou daquele tamanho à toa, da noite para o dia. Foi muita guerra que teve ali, contra tudo que você pode pensar, tá? Finlandeses, suecos, britânicos, franceses, persas, turcos, poloneses, tudo que você pode pensar, eles Os lutaram ali. mongóis, que ainda hoje continuam a marcar muitos exemplos militares russos. Exatamente. Então, eles têm uma flexibilidade na guerra muito grande. Eles vão experimentar todos os tipos. Você pega, por exemplo, 1812, quando Napoleão invade a Rússia, com 600 mil homens no verão, né? Sempre no verão. E o Napoleão tinha o melhor exército da Europa. E era um tático maravilhoso, um tático excelente, estudado até hoje, excelente. Assim, ele tinha, acho que, a primazia da tática. Ele era um gênio da tática, essa que é a verdade. Nenhum exército europeu conseguira vencer o Napoleão até então. Aí você nota o seguinte, os russos fazem um enfrentamento convencional contra Napoleão em Borodino. E Borodino até hoje foi assim, acho que a batalha de mais morreu gente num único dia, né? Não sei, deve estar entre as. Se não for, ela é uma das. O que os russos perceberam ali? Olha, o enfrentamento convencional com Napoleão não vai compensar. Manobra muito bem, o exército francês é muito bom. Nós não temos ainda condições de paridade para obter uma vitória, né, que garanta, assim, a desistência dele. A gente não vai conseguir quebrar o Napoleão para a batalha convencional. E o que o Kutuzov faz? Ele retrai o exército russo. Eles vão retraindo, incendeiam Moscou. O Napoleão tenta fazer um acordo, o Kutuzov sai fora dele, o czar não responde às cartas do Napoleão, e eles esperam o inverno, né? Tocam fogo em Moscou e esperam o inverno. Quando os franceses começam a retrair, os franceses atacam, aí eles vão para uma batalha convencional, em Maloya-Roosevelt. Essa batalha faz com que os franceses tenham que tomar uma rota diferente. Eles precisaram voltar pelo mesmo lugar de onde vieram, que era um local que já estava esgotado em termos logísticos. Você já não tinha mais suprimentos ali. O resto, Alexandre, é história. Dos 600 mil soldados franceses que entraram na Rússia, voltam menos de 20 a 30 mil para a França. E eu vou te dizer uma coisa, emblematicamente, a reunião da OTAN vai ser dia 11 agora em Vilnius, né, na Lituânia. Naquele país tem um cemitério com dezenas de milhares de cadáveres de soldados franceses que lutaram na guerra contra Napoleão. Estão enterrados ali. Alguns morreram de exaustão, outros de frio, de fome, etc. Eu acho que a liderança da OTAN deveria visitar aquele cemitério e pensar na vida, porque, na minha opinião, vai ser muito difícil você vencer o russo no campo de batalha. A solução é uma solução política. Você vai precisar de uma coisa muito maior que o puro envolvimento militar. Vou te dar um exemplo. Foi o que aconteceu na Guerra da Crimeia. Chegou num ponto que os franceses e britânicos estavam quase esgotados. A Rússia só acabou assinando a paz porque a Prússia ameaçou entrar na guerra, e aí os russos já estavam também numa situação bastante depauperada, não teriam condições de enfrentar. Eles estavam enfrentando ali, além dos turcos, franceses e britânicos, teriam que enfrentar também, e os austríacos teriam que enfrentar os prussianos. Aí não dava mais. Foi uma solução política muito bem bolada por britânicos e franceses. Agora, eu não sei de onde a Europa vai tirar hoje uma solução política, um aliado desse aí. O único país que poderia se aliar à Europa, eu vejo dois, né? Um seria a China, que está do lado da Rússia. Outro seria a Turquia, né? Poderia arrumar problemas para a Rússia também, mas o Ocidente bateu tanto no Erdogan, na esperança dele perder a eleição, que eu tenho sérias dúvidas de que o Erdogan vai se alinhar com as pretensões da OTAN. Então, eu vejo um cenário assim bastante difícil. Eu não vejo solução militar, eu não vejo que a OTAN vá conseguir uma solução militar para esse conflito, não. Então acha que, para todos os efeitos, é impossível afirmar neste momento, quando se fala que as contraofensivas, que a Ucrânia ainda não utilizou todo o seu armamento e todo o seu potencial, acha que é para o Ocidente ficar preocupado com aquilo que pode vir a ser o desempenho da Ucrânia? Como é que olha, enquanto militar, para esta situação de contraofensivas e para o facto de a Rússia manter um comportamento, diríamos, mais passivo, mais expectante, de deixar que as coisas aconteçam? Ô, Alexandre, nós estamos entrando na 4ª semana da ofensiva.
os ganhos da Ucrânia são mínimos, são inexpressivos. Em termos de valor militar, essas cidades, essas vilarejos que ela tomou, se ela tivesse tomado ou não tivesse tomado, não ia mudar nada na guerra. Os ganhos, em virtude do tempo decorrido, esforços desprendidos, os ganhos são mínimos, eles não acabaram compensando. Então, eu não acho que isso aí vai evoluir, porque para essa situação evoluir, a Ucrânia precisaria ter alguma coisa, um trunfo para lançar no campo de batalha. Ela não tem. O exército ucraniano, embora lute muito bem, eu falo sempre que os ucranianos são soldados muito melhores aí do que os alemães, que os franceses, italianos e britânicos, mas eles já chegaram no limite deles. Qual é esse limite? A quantidade de fogo que a Rússia lança, o poder de fogo russo. A aviação russa está intacta, nós vamos lembrar disso. O sistema de guerra eletrônica da Rússia hoje é um dos melhores do mundo, eles estão inabilitando uma boa parte dos drones ucranianos. E outra coisa que precisa ser lembrado, isso aqui eu vejo a imprensa falar muito pouco. A OTAN consegue repor as perdas materiais da Ucrânia. Ela repõe um Leopard, ela repõe um M777, tudo que você pensar. Só que ela não consegue repor os oficiais e sargentos que morreram em Mariupol, né? Que morreram em Severodonetsk, que morreram em Bakhmut. Eu acho que a nata do exército ucraniano já foi destruída. Hoje eles estão lutando muito mais com recrutas e voluntários do que outra coisa. Isso não tem como ser reposto. Ao passo que o exército da Rússia é o mesmo. Eles conseguem fazer rotação, né? Conseguem fazer rotação, se apoiam muito no poder de fogo, e agora eles usaram uma estratégia alguns meses atrás, interessante, que eles saturaram Kiev com mísseis e drones. A Ucrânia precisou esgotar uma boa parte das suas defesas aéreas em Kiev, né? E a frente ficou desguarnecida. Eles não têm tantos recursos para defender tanto Kiev quanto a frente. O que aconteceu, que nós vimos aí nessa ofensiva? Que os helicópteros russos estavam operando quase impunemente, em virtude da parca presença de meios antiaéreos ucranianos. Então, eu acho pouco provável, eu acho difícil esse cenário mudar. E outro, o tempo está correndo contra os Zelensky. Hoje já é dia 28, nós temos mais 13 dias, mais 2 semanas até a conferência de Vilnius. Eu não sei como é que as coisas vão ficar. Há algum tipo de armamento que os russos ainda não tenham usado e que o senhor diga, atenção, que no momento em que eles puderem... Vamos desconsiderar os contextos nucleares, porque acho que isso é para coisas mais fantasistas do que para outra coisa, mas vamos voltar aqui à realidade, insistir na realidade. Acha que há algum tipo de armamento que assim o chama a atenção, que os russos tenham verdadeiramente evoluído, desenvolvido e que possa fazer a diferença se o conflito continuar a escalar e os russos se virem obrigados a usá-lo? Olha, Alexandre, eu acho que a preocupação da Rússia não é a Ucrânia. A preocupação militar da Rússia não é a Ucrânia. A preocupação militar da Rússia é a intervenção da OTAN. Porque eles sabem que eles vão ter que usar tudo que podem. A Rússia não está usando, isso é certeza, ela não está usando o peso da força aérea dela. Não está. Ela está usando uma fração mínima da força aérea dela. Então, eles têm condição de usar muito mais. Só que o que acontece? Os russos sempre tiveram essa preocupação com reservas, né? Eles sabem que pode tentar haver alguém na OTAN pode ter uma ideia, né, maluca dessa daí, de uma intervenção, etc. E eles precisarem usar o peso, que a Rússia não está usando, na verdade, a grande arma da Rússia que ainda está guardada é o peso. E eu acredito que eles têm uma preocupação muito grande com essas reservas, com uma intervenção da OTAN, e também penso que muita coisa que está acontecendo na Belarus é exatamente em função disso. Eu acho que a Rússia tem uma preocupação muito grande com a fragilidade da Belarus. Então, eu não acho que a saída do Wagner para lá tenha sido um exílio, não. Eu acho que é mais uma prontidão. É isso que eu até ia tentar explorar consigo agora, porque neste último sábado nós vimos um incidente que eu acredito que para ter sido encenado como se sugeriu já aqui no Ocidente, ou que, por outro lado, que revelasse que Vladimir Putin não tem poder, pronto, enfim, as pessoas ou vão para o 8 ou vão para o 80. Eu acredito que é improvável qualquer um destes dois cenários, mas ainda assim não deixa de haver um aproveitamento daquilo que aconteceu para que a Rússia tire alguma vantagem desta situação, sem ser só nós defendemos e conseguimos sobreviver e agora vamos esquecer que isto aconteceu. Ou seja, parece que Putin
quis aproveitar e mexer as peças de xadrez perante uma situação adversa para, em favor da Rússia e da sua estratégia. Como é que olha para aqueles acontecimentos de sábado, sexta e sábado passado, do Grupo Wagner, e o discurso de Lukashenko, que subitamente passou a investir também em bases militares ou residências militares para poder acolher o Grupo Wagner? Como é que olha para todos estes fenómenos? Olha, Alexandre, saber o que foi que aconteceu, eu acho que vai levar muito tempo ainda. A única certeza que eu tenho é que o Putin não saiu enfraquecido dessa. Eu penso que o Prigozhin, pelo que eu vi até agora, posso estar errado, mas ele é homem do Putin. Há quem diga que o Putin recrutou ele quando ainda no KGB, tá? Quando o Prigozhin era um mero marginal de São Petersburgo, tá? Na época Leningrado. Então eu acho que ele sabe. Porque o que acontece? Qual é o problema do Prigozhin? Se ele arriscasse uma mudança de governo na Rússia, como é que ia ficar a situação dele? O Wagner é completamente dependente do tesouro russo, da logística do exército russo. Primeiro. Segundo, ele não tem nenhum apoio internacional aqui fora, ele é visto como criminoso. Essa que é a verdade. Então ele sabe que o guarda-chuva dele, o umbrella dele, a proteção dele é o Putin. Né? Eu vejo dessa forma. É muito difícil saber o que aconteceu, se o descontentamento dele é genuíno, se não é. Razões para isso eles têm, porque o comando russo cometeu alguns erros na Ucrânia. Mas, Alexandre, olha só, vou falar duas coisas que eu vi nesse sábado, porque o sábado, acho que como você também, ficou o tempo todo, né, trabalhando nisso, eu não tive sossego aqui, sentei na minha cadeira 5h30 da manhã, fui sair 1h pouco da noite. Horas e horas trabalhando. Mas vai vendo a história. Em primeiro lugar, nós temos um personagem impagável, que é o Gari de Rostov. O Gari continuou varrendo a rua lá, não estava nem aí. Ô, Alexandre, você acha que num golpe de Estado alguém ia estar preocupado em varrer a rua? Então está mais do que na cara que aquilo foi um desfile. Começa daí. Eu vi as posições dos soldados, que era tudo ensaiado. O soldado ali com a posição de rifle e os civis de short, camiseta, te fazendo selfie. Eu olhei aquilo, eu falei até fiz uma live e falei, gente, isso aí era coisa que eu via quando eu ia fazer exposição com as tropas. A gente precisava ir num shopping, né? E os blindados ficavam ali e o pessoal ensaiava as posições para tirar foto. Eu falei, isso aí tá mais com cara de desfile do que outra coisa. E a outra que matou realmente foi aquela cena que a gente tem do Prigozhin sentado com o comandante russo em Rostov, né? Com o general. Eles tomando chá ou refrigerante, eu não sei o que é, porque estava um dia muito quente. Eu olhei e falei, isso aí tem cara de qualquer coisa na vida, menos de uma sublevação militar. Tá esquisita a história. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, não sei quais eram os objetivos do Prigozhin, mas eu acho que o Putin, ele vai capitalizar isso. E outra também, viu, Alexandre? Eu penso que quem tem preocupações com a presença do Wagner na Belarus tem suas razões. Eu acho que esse pessoal não está errado. Eu acho que é bom ter um pouquinho de pé atrás, um pouco de paranoia com a presença do Wagner em Belarus é saudável, na minha opinião, tá? Acredito que sim. Ele não vai para a rua, não é isto subitamente, 2 horas antes de dizer que vai conceder imunidade não só ao Prigozhin, mas como também aos elementos do Grupo Wagner. Putin estava a insistir uma vez mais na questão de que isto é um crime, isto é rebelião, isto é uma traição. Ou seja, mesmo os russos, eu tenho visto os meios de comunicação social russos, há vários que não compreendem como é que o presidente apelida e qualifica de rebelião e de crime aquilo que está a acontecer de traição e depois volta atrás. Portanto, as pessoas já deviam conhecer Putin para perceber que isto não fica por ali, tem que ter sempre um conjunto de significados. Agora, os russos são ótimos, e ainda mais o Putin com o passado todo que tem, com o perfil que tem, em não revelar o jogo todo que vai naturalmente fazer. Agora, as pessoas aqui, depois outra coisa que me tenta preocupar e que até tenta ver, não é bem uma revolução colorida, mas é a forma como Prigozhin começou a ser sugerido desde abril passado nas sondagens que se realizassem na Rússia para tentar perceber se ele era popular ou não. Há uma entidade de sondagens que realiza esses estudos de opinião para perceber o seu nível de popularidade, que é o Levada Center, que curiosamente é um dos únicos duas casas de sondagens russas que são aqui reconhecidas no Ocidente como sendo legítimas e tudo mais. E é curioso perceber que entre abril e maio
Prigozhin passou da irrelevância política para a quinta figura mais popular em termos políticos, mesmo não sendo um político, de toda a Rússia. Ou seja, e aqui muita gente sonha com algo que o próprio Prigozhin nunca afirmou. Prigozhin nunca disse publicamente que o problema do que estava a acontecer na Rússia era Putin. Ele sempre tratou Putin como o presidente que é. Ou seja, ele sempre fez perceber que o problema era outro, o presidente está intocável. Portanto, essa questão que está a falar realmente do varredor de ruas e tudo mais, vão ao encontro disso, que é o objetivo não era necessariamente, não parece ser necessariamente o de conduzir um golpe de Estado. Há até um outro vídeo que provavelmente o Sr. Comandante também deve ter visto, que é de um tanque a fazer como se fosse derrapagens e quase faz espiões. Também a Rostov também faz isso. Quer dizer, isto é tudo menos o comportamento de quem quer tomar conta de cidades. E aquilo que eu vi no Ocidente, por exemplo, aqui em Portugal e não só, era dizerem Prigozhin já controla a região e a cidade X, Y e Z. Prigozhin já é popular, já está a crescer. Ou seja, parece uma tentativa de colar Prigozhin como alternativa a Putin, porque mesmo com o caos, o Ocidente, por um lado, preocupa-se, mas por outro, satisfaz-se. Não sei se fica com a mesma noção que eu ou não. Sabe o que eu acho, Alexandre? O Ocidente está vivendo a negação, né? Eles estão vivendo numa negação permanente. E essa negação, ela está ruim, porque está morrendo muito ucraniano exatamente em função dessa negação. O pessoal acha que, por exemplo, você quer ver um negócio? Não sei como é que foi em Portugal, mas quando cai Mariupol, aqui no Brasil, pessoas que levou semanas para admitir isso, que a cidade já estava na mão dos russos. Então, se vive uma atmosfera de negação, eles não querem aceitar a realidade. Né? É que, assim, eu fiquei olhando tudo aquilo, o pessoal já colocando, porque um golpe de Estado, ele tem uma coisa chamada Golden Hour, né? Se você não resolver isso daí nas primeiras 20, 24 horas no máximo, você não resolve mais. Aquilo ou vira uma guerra civil, vai todo mundo para cadeia. Então eu olhei, eu falei, logo de manhã, eu falei, ó, tem a Golden Hour do Prigozhin, se ele não resolver o problema, não resolve mais. Né? E a gente viu que ele nem... Porque havia exagero. O Prigozhin está marchando com 25 mil homens. Pô, o Wagner não tem 25 mil homens concentrados num lugar. Tem muita gente na África, tem muita gente em outros pontos na Ucrânia e por aí vai. Então, eu acho assim, pelo estado das tropas, por algumas declarações do Prigozhin, aquilo me soou muito, muito estranho. Né? Não era um ambiente típico que a gente costuma ver quando estuda golpe de Estado. Agora, a abordagem, aí o pessoal afundou o pé mesmo, né? Aí o pessoal afundou o pé. Eu nem acompanho, que eu te falei, eu quase não acompanho os noticiários brasileiros, tá? Eu acompanho o exterior. Acompanho vocês aí, os americanos, né? Pego muita coisa aí, lógico, dos russos também, alguma coisa dos franceses e as mídias orientais. Eu não me baseio aqui. As grandes mídias do Brasil não assisto nenhuma, porque acho que você vai ficar desinformado, é muito ruim. E não tem condições. Mas o que a gente nota era muita gente derrapando mesmo, Alexandre. Só falar, isso vai terminar, só pode terminar numa coisa sangrenta. Eu falei, pô, mas não é o ambiente que a gente está vendo no comando em Rostov, não é o ambiente de quem vai. E outra, você quer ver um negócio? O pessoal fala, foram derrubados tantos helicópteros. Cadê esses helicópteros? Cadê esses aviões? Cadê os enterros? Você entendeu? Então, o Alexandre, para nós, você e eu, que vivemos esse mundo da inteligência, da geopolítica, dos assuntos militares, a gente sabe que nada é o que parece. Para mim, assim, eu não sei, o famoso é o problema do cui bono, né? Quem é o beneficiário? A gente não sabe ainda. Mas que não é aquilo que o Ocidente esperava, disso eu também não tenho dúvidas nenhuma. Não é o que o Ocidente esperava. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Que assim, pode pesar nisso aí. O Wagner teve muitas baixas de Bakhmut. Essas baixas precisam ser indenizadas, as famílias precisam. Então, talvez o Prigozhin tenha um problema de caixa, de dinheiro, eu não sei. Isso pode ter pesado? Pode ter pesado. Mas é difícil saber. E outra, né, Alexandre? A Fórmula Wagner, dá certo na Rússia, não daria certo em outros países. Porque o exército russo sempre teve isso, o aproveitamento dos cossacos e outras tropas aí, por aí vai. Então, é uma fórmula que funcionou bem ali, ninguém tem dúvidas a respeito disso, né? O Wagner conseguiu grandes sucessos militares, mas é uma fórmula que funciona ali. Querer comparar o Wagner
com uma BlackRock, uma Academy na vida, é uma bobagem muito grande. Eles são uma coisa assim. Eu costumo dizer que o Wagner é o exército russo com um salário melhor, um salário, um treinamento e equipamento melhor, mas não deixa de ser uma extensão da doutrina militar russa, do pensamento militar da Rússia. Eu acho que o Ocidente não consegue conceituar. É um problema sério que a gente tem, que a gente volta naquilo que o Martyanov falou, né? O Ocidente não estuda a doutrina militar da Rússia, não estuda o pensamento militar russo, não estuda a história da Rússia, não estuda as lideranças da Rússia. Aí a gente vê essas análises aí que a gente cansou de ver sábado, né? Foi um festival de bobagem, né? É que sabe que o que mais assusta é realmente esse, é que continuamos, e tenho de falar, nós europeus, nós ocidentais, juntamente com os Estados Unidos, e pelos vistos o Brasil também vai de arrasto com muita infelicidade minha, porque poderia ser o país que tinha condições aqui para dar um murro na mesa e fazer as pessoas abrirem os olhos, mas é que nós continuamos a olhar para a Rússia como se a Rússia fosse um país descoberto há dias e que fosse uma total surpresa para nós. Nós continuamos a olhar para a Rússia como os portugueses e os espanhóis olharam para os índios das Américas, na altura em que lá chegaram, que é olhar com os olhos europeus e querer adaptar aquele meio a tudo aquilo que era europeu na altura. E espanta-me que ao fim de mais de 500, até quase 600 anos desde o início das descobertas, ainda ninguém tenha aprendido a olhar para a Rússia, um país que, como bem sabe, já com mais de 1000 anos de existência, pelo menos na sua forma original, e continuamos a olhar para eles como se eles fossem portugueses, espanhóis, belgas, franceses, etc. Nós não sabemos lidar com a Rússia. E isso é assustador, porque não é só depois o não saber lidar com a Rússia, é o não saber compreender a Rússia. Há uma falta de cultura e de vontade para conseguir e querer compreender a Rússia de modo a saber como geri-la. Porque eu acredito que no dia em que isso surgir, não é que nós passemos a entregar todas as vantagens para a Rússia, não é isso. Mas nós vamos aprender a lidar e a dar-nos com a Rússia de uma forma muito mais inteligente e que também passa a ser proveitosa para nós. Porque neste momento, eu não sei como é que é a situação do Brasil, eu sei que o Brasil agora, com todas estas mudanças geopolíticas, agora para a China, do ponto de vista chinês, acaba por ser muito mais atrativo, muito mais interessante, mas Portugal, por exemplo, é um país que tem sido extremamente penalizado, ainda ontem estava a ver, porque estive também no Russia Today, para conseguir partilhar aquela informação da situação em Portugal. Eu estive a ver os dados do Eurobarómetro, que é uma entidade de estudos de opinião e de mercado aqui da União Europeia, e houve vários setores críticos em que os portugueses perderam 80% do poder de compra. 80% é um disparate, uma perda dessa magnitude. E é porquê? Por causa de não sabermos lidar com a Rússia, nós estamos a pagar por isso. Portanto, eu não sei se o Brasil se poderá mais ou menos equiparar em termos da situação que está a viver, mas aqui na Europa a questão está dura, porque nós estamos próximos da Rússia e ao mesmo tempo parece que estamos muito longe. Foi um erro estratégico, né? Mas também, Alexandre, a gente tem que olhar uma coisa, né? Você citou a Annalena Baerbock. Tem outros aí, né? O Borrell, a Ursula, o Stoltenberg. Essa gente não tem condições de nada, Alexandre. Essa gente não tem condições de nada. É uma gente, o Pepe Escobar é uma gente de quinta categoria. Eles não têm condições. É uma gente que foi guindada a um cargo que está muito além da capacidade cognitiva deles. Você vê o que a Ursula falava? Não, nós vamos fazer a Rússia retrair ao século XIX. Quem está retraindo é a Europa. Essa aqui é a verdade. Eu estava vendo hoje a CNN se contorcendo para explicar, a CNN americana, para explicar a aproximação dos Estados Unidos do Irã. Precisaram ajoelhar para o Irã. Então, essa gente não entendeu que, na verdade, a guerra da Ucrânia é só um pano de fundo. Nós estamos passando por uma mudança geopolítica profunda. É aquilo que o Xi disse para o Putin. Nós vamos ver mudanças como nunca se viu nos últimos 100 anos. E, Alexandre, eu vejo o pessoal em negação. O pessoal continua na negação, né? Eu vejo aqui no Brasil, algumas autoridades aí continuam na negação do que está acontecendo. Eu acho que é a hora que os fatos baterem na porta dessas pessoas, vai ser um choque de realidade enorme, porque eu penso que a situação energética, que eu, na minha opinião, é o calcanhar de Aquiles de tudo, a situação da energia, né, o custo da energia. A hora que a gente começar a ver que isso não vai ser da noite para o dia, né? A amarela foi subindo devagar, assim, muito devagar, de maneira que a Europa não percebeu.
Países com uma economia mais fragilizada, como Portugal, já estão sentindo isso na pele. A Alemanha vai sentir pesadamente, eu acho que o ano que vem. O Macron, na França, ele já está se coçando e vendo o que ele vai fazer mundo afora. Então, eu acho assim, se a Europa não der uma guinada de rumos aí, a situação vai ficar bastante difícil nos próximos anos. E tem alguma expectativa, e isto então acaba por tocar diretamente o Brasil, relativamente à próxima cimeira dos BRICS de Joanesburgo? Como é que pode olhar para isso? Eu acho que o presidente Lula é BRICS, né? Ele sempre foi, a gente sabia disso aqui, quando os Estados Unidos apoiou ele na eleição no passado, eu falei, o Biden vai ficar decepcionado, porque o Lula é BRICS. E eu acho o seguinte, o que vai acontecer? Na minha cabeça, deve vir no futuro investimento pesado da China aqui no Brasil. A Rússia nem tanto, porque agora ela está mais preocupada. A Rússia ela está focada na Ucrânia e na Ásia Central. Mas eu acho que vai haver um afluxo de investimentos chineses muito grande no Brasil. Isso pode mudar muita coisa. Só que a minha preocupação, Alexandre, é que o Brasil ele nunca fez a lição de casa dele. Ele nunca fez. Que a lição de casa qual seria? Investir em infraestrutura e investir em educação. A nossa infraestrutura aqui é péssima. Eu vejo o pessoal falando, eu estudo muito a China, né? Eu vejo o pessoal falando, porque o chinês, a economia dele é forte porque o trabalho é escravo. Não é, gente. O PIB per capita do chinês já passou do Brasil. A economia chinesa vai muito bem porque a logística chinesa é barata. Se você precisa, você está em Nanquim, você precisa de um material que está em Hubei, sei lá, você bota no trem bala lá e já ele está ali na empresa. Isso barateia custo, porque você quase não precisa investir em estoque. Né? Então, o que acontece? O chinês ele se preparou para ser potente, para voltar a ser potente. Nós sabemos que sempre foi. O Brasil não fez isso. A gente não tem um modelo econômico. Nós estamos insistindo em certas fórmulas políticas do Brasil que já provaram que não funcionam. O que é pior? O pior disso tudo, Alexandre, o pior disso tudo, a gente não admite que precisa fazer reformas. Aí é triste, né? É aquele alcoólatra, ele não reconhece. Aquele alcoólatra que não reconhece que ele tem vício na bebida. Aí é difícil. E acha e no ponto de vista militar, consegue ver algum tipo de evolução na aproximação do Brasil aos restantes países do BRICS? Eu acho que no campo militar, o Brasil ainda tem muito que caminhar. Por quê? Porque a gente não entendeu o seguinte, nós não entendemos isso. Muita gente não entendeu ainda, que as grandes pressões sobre o Brasil vêm de países da OTAN. Então, a gente não pode facilitar tudo para a OTAN. A grande pressão ambiental, pressão econômica, né? Ameaças e sanções vêm de países da OTAN. Então, como é que a gente vai fazer uma aliança militar com um bloco que nos ameaça? Nós temos que olhar isso daí. Nós temos que começar a olhar, o pessoal não está pensando nisso. Não, a gente vai fazer porque eles são bonitinhos. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que o interesse brasileiro ele não está sendo levado em consideração na hora de verificar algumas parcerias militares que nós fazemos aí. Eu acho que isso vai acabar mudando com o passar do tempo, porque a narrativa europeia de vilanização do Brasil não nos agrada, ela está com os dias contados. Pois, porque é um problema, Alexandre, que eu digo sempre para o pessoal, vem cá, se o dia de amanhã nós tivermos um problema com a OTAN na Amazônia, problema de soberania, como é que a gente vai explicar certos alinhamentos para a sociedade? Nós vamos ter que chegar a explicar, porque a sociedade vai cobrar. Mas vem cá, a OTAN agora está fazendo ingerência sobre a Amazônia e vocês sempre se alinharam com ela. A sociedade vai cobrar isso, eu não tenho dúvida. E eu espero que nós sejamos suficientemente sábios aqui no Brasil para não ter que agarrar essa carga, levar essa carga nos ombros nas próximas décadas aí. Espero, né? E depois, quer dizer, o próprio Brasil tem, a Marinha acaba por ser um ramo das Forças Armadas extremamente importante para o Brasil, por todas as razões, mais algumas, tal como para Portugal. Eu já tinha feito esta pergunta ao Andrei Martyanov e queria perceber se o Sr. Comandante via as coisas da mesma forma, que é aquela aparente passividade do envolvimento da Marinha nas operações, da Marinha Russa, neste momento nas operações da Ucrânia, é uma aparente passividade ou nós não vemos o mínimo daquilo que é a participação do envolvimento da Marinha nas operações? Você diz da Marinha Russa? Exato. Eu acho assim, o que o pessoal não vê, porque o que acontece? Alexandre, a Marinha Ucraniana já acabou, né?
Então, você não vai mais ver embates navais no Mar Negro. Embates navais mesmo não vão acontecer. Agora, nós temos que lembrar uma coisa: uma boa parte desses bombardeamentos que são feitos no interior da Ucrânia, eles vêm ou de navios sediados no Mar Negro ou no Mar Cáspio. A Rússia mostrou uma capacidade, na época da Síria já, ela fez bombardeios na Síria com navios que estavam baseados no Mar Cáspio. Diga-se passagem, pouco conhecido isso, o Cáspio, ele ascendeu de importância nessa guerra. Por quê? Porque existe toda uma rota logística que vai do Irã, não me lembro qual é o porto agora, até Astracan, na Rússia, via Cáspio, levando armas. Então, o Mar Cáspio, ele se assomou de importância. Agora, nós temos que lembrar outra coisa também. A Marinha Russa é determinante para garantir, né, o comércio de grãos ucranianos, que é fruto de um acordo com a ONU, e a Marinha Russa tem uma participação muito, muito importante nisso. E eu penso também, Alexandre, que nós vamos ver uma coisa nos próximos anos. Já está... Eu falei isso daí alguns anos atrás, né? Eu já tinha falado da importância que a China vai acabar buscando bases no Atlântico. Estavam prospectando a África Ocidental, agora já está forte o boato aí que eles vão instalar aí ou uma base de escuta eletrônica, ou o que é que seja, em Cuba. Então, eu acho que o Atlântico ele vai perder essa tranquilidade aí, tá? Nos próximos anos. Eu acho que a gente vai ver um trânsito muito grande de unidades navais chinesas. Eu acho que a Marinha Russa ela volta a operar ali. E países como Angola, a própria África do Sul, talvez Nigéria, assumem de importância nessa região. Seja qual for o cenário, eu acho que o Brasil ele ainda não acordou para isso. Por quê? Porque 90% do comércio brasileiro é feito por mar. E a gente não tem hoje uma marinha que tenha condições de garantir a segurança desse comércio. Acho que a gente vai ter que olhar para isso daí no futuro. Muito bem. Olha, antes de nós terminarmos, porque já vamos com 1 hora e qualquer coisa, eu acho que facilmente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas ao mesmo tempo... Vamos fazer outras vezes, gente. Vamos fazer outras vezes. É maravilhoso. Mais, e envolver mais a discussão até depois em acontecimentos mais atuais, se calhar mais próximos disso. Mas eu gostava de começar por agradecer aos contributos que foram dados pelo Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, pelo Sr. Pedro Oliveira também, pelo Sr. Vítor Videira, e depois o Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez deixa aqui uma questão, que é, ele dirige-me a questão a mim, mas eu acho que, neste caso, assim, o Comandante também poderá ajudar a dar a sua visão, que já sabemos que naturalmente é a sua visão. Nós não estamos aqui para formar evidência com base em análise e intuição que possamos aqui fazer, ainda não é, embora depois possam não vir a confirmar-se, mas perguntou ao Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez se esta questão envolvendo Prigozhin e o grupo Wagner para a Bielorrússia, se não será, eu utilizo a expressão do Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, se não será uma jogada de Putin para poder atacar Kiev através da Bielorrússia. Pode ser, mas a gente tem que lembrar outras coisas da Belarus, né? Porque a Belarus hoje está virando o centro de gravidade da Rússia no Ocidente ali. Primeiro, foram várias tentativas do Ocidente de derrubar o Lukashenko, várias. O Lukashenko ele está ali porque o Putin garantiu ele, seja através de fornecimento de técnicos militares, seja através de empréstimos também, porque a economia da Belarus é uma economia bastante frágil, né? Essa é uma coisa. Segunda coisa que nós temos que lembrar. Recentemente, a Rússia implantou armas nucleares na Belarus. Então, é lógico que a Rússia tem uma preocupação muito grande com a proteção dessas armas. Então, o Wagner cabe como uma luva ali, a proteção dessas armas, né? Pode ser uma finta para desviar tropas ucranianas para Kiev? Sim. Por que eu digo isso? Porque eu estava ouvindo o general Agostinho Costa hoje, quero até mandar um abraço para ele, estava ouvindo hoje de manhã, ele falou uma coisa que é uma grande verdade, Alexandre. Uma parte da liderança russa acha que o exército ucraniano está para entrar em colapso. É uma possibilidade. Então, se isso acontecer, eles vão correr para Kiev. As tropas que estão no Donbass correm para o Dnieper e pode haver um bloqueio de Kiev ali, um bloqueio da estrada que vai de Kiev para Lviv e dali para a Polônia. Isso é uma possibilidade. Mas eu viria mais para esse outro lado aí. Garantir a sobrevivência do regime Lukashenko
e proteção das armas nucleares que se encontram ali. Porque se você é uma coisa curiosa, muito boa essa pergunta. Todas as invasões da Rússia passaram pela Belarus. A rota de Napoleão em 1812 passa pela Belarus e a rota dos alemães em 41 também. Então, é um país assim que, atavicamente, tem uma importância estratégica muito grande para a Rússia. É interessante que tenha falado nessa perspectiva, porque eu ainda hoje estava a ver a entrevista de Lukashenko à BBC, não sei se já teve a oportunidade de ver ou não, em que o Lukashenko frisa inúmeras vezes exatamente esse aspecto, que é o facto de ele dizer que o Ocidente, por inúmeras vezes, tentou investir tudo aquilo que pôde para conseguir derrubá-lo e tirá-lo do poder. Portanto, isso é uma preocupação, já sabíamos que era uma preocupação genuína, mas ele, nesta entrevista à BBC, ele fez questão de enfatizar inúmeras vezes ao longo daquela entrevista. Portanto, acho que pode ir um pouco ao encontro, naturalmente, daquilo que o Sr. Comandante disse. Bom, e eu, uma vez mais deliciado, naturalmente, com esta nossa conversa que aqui está, e espero eu também que tenhamos muitas mais oportunidades para debater mais assuntos envolvendo estas questões, não só da Rússia e Ucrânia, mas também outras questões de aspecto militar e geopolítico. Foi uma conversa extremamente profícua, extremamente riquíssima. Eu só tenho de agradecer ao Sr. Comandante Robinson Farinazzo por todo o contributo que deu aqui, riquíssimo, deixou-nos a pensar imenso ao longo desta 1h e 20 minutos, e vou, naturalmente, deixá-lo aqui com a porta totalmente aberta para que, muito brevemente, possa voltar cá, para nós comentarmos mais um conjunto de acontecimentos mais atuais. Não sei se quer deixar alguma palavra a todos aqueles que nos acompanharam, mas se quiser, e aqueles que nos vão depois acompanhar posteriormente, sejam eles também portugueses, brasileiros ou de países africanos de língua oficial portuguesa, seja também mesmo de pessoas que dominem o inglês ou que dominem também o russo, porque essa entrevista depois será traduzida e legendada para essas línguas. Não, eu só quero agradecer a oportunidade, Alexandre, porque primeiro que eu te admiro, respeito muito, tá? A gente gosta muito de você aí, uma pessoa assim que mostra realmente, tá? Eu acho que você tem uma habilidade muito grande em sobreviver nesse ambiente europeu, que é um ambiente complicado para aquilo que você mostra. Você tem uma habilidade muito grande em sobreviver nesse ambiente e um mérito de levar para a sociedade portuguesa, tá, o valor dos seus conhecimentos. E então eu agradeço essa oportunidade. Eu quero voltar outras vezes aqui. Brasileiro é assim, você convida uma vez, ele quer vir sempre. E eu também peço para os amigos portugueses, para os irmãos lusos aí, que se inscrevam no canal Arte da Guerra, vocês vão ser muito bem recebidos ali é a casa de vocês. O pessoal do Arte da Guerra que está assistindo o Alexandre Guerreiro, por favor, vamos fazer a inscrição, quem não fizer está devendo 10 flexões. E é isso, meu Portugal querido, um grande beijo para todos vocês aqui, vocês moram no coração da gente, e vocês podem ter certeza que eu estou todo dia antenado com as notícias que vêm de Portugal. Muito obrigado. Peço-lhe só que não saia, entretanto, só para me poder despedir aqui das pessoas, mas eu posso dizer-vos a todos que, se forem as descrições deste direto, vocês vão encontrar todos os meios distintos através dos quais podem seguir o comandante Robinson Farinazzo e toda a sua arte da guerra e a forma como ele tenta explicar, a meu ver, de uma forma extremamente simples e profícua e, ao mesmo tempo, complexa, porque toca em assuntos extremamente complexos, com base em toda a sua experiência e carreira militar, mas tem desde o canal de Telegram, tem o canal de YouTube Arte da Guerra, tem o Twitter. Nós temos de ajudar, naturalmente, o Sr. Comandante a atingir aquele número redondo e fantástico do 500 000 de subscritores já arredondado, ultrapassá-lo e continuar assim a crescer, porque é um contributo também em língua portuguesa que todos vocês não podem deixar de acompanhar. Vejam todos os meios onde o Comandante Robinson Farinazzo se encontra. Ele está aqui na descrição deste mesmo direto, portanto, eu tenho todos os links aqui estabelecidos, é só irem lá, subscrevam, acompanhem. O Sr. Comandante tem vários eventos ao longo do dia, vários diretos, regra geral, todos os dias ao longo do dia, portanto, certamente que a ação e assunto não vos irá faltar e podem naturalmente intervir. Portanto, eu agradeço-vos uma vez mais a todos aqueles que estiveram aqui presentes, a todos os que fizeram os contributos também financeiros, seja pelo YouTube, seja pelo PayPal, seja pelo Revolut ou pelo MBWay, a todos aqueles que foram intervindo aqui neste canal com comentários, questões, trocas até de galhardetes entre vocês e tudo mais, todas as palavras que deixaram são extremamente importantes. Quem deixou os gostos, quem partilhou o vídeo e quem depois posteriormente vier a colocar também o gosto e vier também a partilhar o vídeo. O meu muito obrigado
e até uma próxima oportunidade. Desejo a todos a continuação de uma excelente noite. Até amanhã.